A bibliotecária me disse: crianças como eu não sabem nada, até a polícia ser chamada. Eu tinha 9 anos quando o novo voluntário, Sr. Paulo, começou a trabalhar na biblioteca. Reconheci ele instantaneamente de um site que minha mãe me mostrou. Essas são pessoas que machucam crianças. Se você ver alguma delas, avise um adulto imediatamente. Caminhei direto para a mesa da Sra. Costa, minhas mãos já tremendo. Aquele é o homem do site que minha mãe me mostrou. Sussurrei, tentando não apontar. O com as pessoas que machucam crianças. Ela mal olhou do computador. Que site, querida? O com as pessoas ruins. Lembro do rosto dele, a cicatriz e tudo. A expressão da Sra. Costa mudou e ela suspirou pesadamente. Você é jovem demais para julgar adultos. Isso é muito rude, mas ele está no computador. Abri um registro estadual no computador da biblioteca bem ali. Minha mãe tinha salvo nos favoritos em todos os dispositivos. O rosto dele apareceu imediatamente. Olha, Paulo Roberto, ele não deveria estar perto de crianças. Ela realmente fechou a tela do laptop nos meus dedos. Não com força, mas firme. Crianças de 9 anos não entendem essas coisas. Sr. Paulo passou na nossa verificação de antecedentes e não vou permitir que você espalhe rumores. As crianças do jardim de infância já estavam se alinhando do lado de fora da sala de leitura. A professora as deixando como sempre. Meu peito ficou apertado vendo a Sra. Costa levar o Sr. Paulo até elas. A mão dela no ombro dele como se fossem velhos amigos. Crianças, este é o Sr. Paulo. Ele vai ler para vocês hoje enquanto eu adianto algum trabalho. Ela o deixou sozinho com elas. 8 crianças de 5 anos e um homem cuja foto eu acabei de mostrar a ela num registro de infratores. E ela simplesmente foi embora. Mandei mensagens freneticamente para minha mãe, mas ela estava numa reunião de trabalho. Fiquei perto da janela fingindo organizar livros, mas realmente observando ele através do vidro. Ele estava sentado perto demais dessa garotinha, Júlia. Eu a conhecia do tempo de leitura. Ela sempre usava esses grampos de cabelo brilhantes. Ele ficava tocando neles, dizendo a ela como eram bonitos. O outro bibliotecário, Sr. Oliveira, passou e agarrei a manga dele. Tem algo errado com o novo voluntário. A Sra. Costa disse que está cuidando disso. Ele disse, nem diminuindo o passo. Foi quando vi o Sr. Paulo se levantar, pegando a mão da Júlia. Pela janela, pude ver que ele estava formando algo com a boca sobre um cachorrinho na van dele. O rosto inteiro da Júlia se iluminou. O Sr. Paulo estava agachado agora, sussurrando algo que a fez acenar animadamente. Ele começou a andar em direção à porta, Júlia pulando ao lado dele. Corri até a porta, mas estava trancada por dentro. Procedimento padrão, a Sra. Costa sempre dizia, para impedir que pessoas aleatórias entrassem no tempo de história. O Sr. Paulo estava alcançando a maçaneta agora, a outra mão nas costas da Júlia. Corri de volta para a mesa da Sra. Costa. Ele está levando a Júlia para fora agora. Ele está levando ela para a van dele. Ela nem olhou. O Sr. Paulo está provavelmente só mostrando algo no estacionamento. Pare de ser dramática. Por favor. Eu estava chorando agora. Não conseguia evitar. Por favor, só olhe. Sente-se antes que eu ligue para sua mãe. O Sr. Paulo tinha aberto a porta. Eu podia ver o estacionamento pela abertura. A van branca dele estacionada bem perto da saída. Foi quando vi o alarme de incêndio. Puxei ele para baixo com força. O barulho estridente fez todos pularem. Júlia começou a chorar quando o Sr. Paulo soltou a mão dela. Crianças e professores saindo de todas as salas. Corri até a Júlia e a puxei para a linha principal de evacuação. Meu coração batendo tão forte que achei que ia vomitar. O diretor chegou com 2 policiais antes do corpo de bombeiros. Alguém deve ter visto o Sr. Paulo indo para a saída com a Júlia e denunciado. Quando checaram o documento dele, o rosto do policial ficou sombrio. Ouvi ele radiando algo sobre infrator registrado em propriedade escolar. A Sra. Costa estava falando rápido com os policiais, o rosto todo vermelho e agitado. Ela tem uma imaginação hiperativa. Ela ficava dizendo, apontando para mim. Ela está sempre inventando histórias sobre pessoas. Acho que ela queria atenção. O policial se virou para mim e mostrei tudo no meu celular. As capturas de tela que minha mãe tinha feito, os registros de horário das minhas mensagens, até uma foto que tirei do registro no computador da biblioteca mostrando 14 horas e 48, 13 minutos antes de eu puxar o alarme. Então a Júlia, ainda chorando, contou ao policial com sua vozinha. Ele disse que seria nosso segredo. O rosto da Sra. Costa ficou branco. Como eu deveria saber? Crianças falam coisas o tempo todo. Mas quando a polícia revistou a van do Sr. Paulo, eles encontraram algo que os fez prender imediatamente a Sra. Costa também. Os caminhões de bombeiros ainda estavam parados do lado de fora quando vi os policiais colocando algemas tanto no Sr. Paulo quanto na Sra. Costa. A Sra. Costa estava gritando algo sobre processos e acusações falsas, enquanto o Sr. Paulo apenas olhava para o chão como se tivesse desistido. Eu segurava a mão da Júlia tão forte que ela me pediu para soltar um pouco. Então afrouxei meu aperto, mas não soltei completamente. Minhas pernas estavam trêmulas e eu continuava observando os policiais colocarem eles em carros de polícia separados. A Sra. Costa olhou para mim através da janela com aquela cara de raiva que me deu dor de estômago. Mãe chegou em 10 minutos após o alarme, correndo pelo estacionamento com o celular ainda na mão. Ela me envolveu num abraço que parecia que ela nunca ia me soltar, apertando tão forte que eu mal conseguia respirar. Então, ela imediatamente começou a perguntar aos policiais o que tinha acontecido, a voz dela alta e assustada. Um deles nos separou gentilmente, a mão no ombro da mãe, e explicou que eles precisavam coletar depoimentos de todas as crianças antes que os pais pudessem ir embora. Mãe acenou, mas manteve a mão nas minhas costas o tempo todo. Uma policial
policial se agachou no meu nível e perguntou se eu tinha meu celular comigo. Puxei ele do meu bolso com dedos trêmulos e mostrei a ela as capturas de tela que mãe tinha feito do registro. Ela olhou cada uma cuidadosamente. Então perguntou sobre os registros de horário das minhas mensagens para a mãe. Mostrei para ela também. E até a foto que tirei da tela do computador da biblioteca, mostrando 14 horas e 48. 13 minutos antes de eu puxar o alarme. Ela colocou meu celular num saco plástico transparente de evidência e anotou tudo cuidadosamente num pequeno caderno. A caneta dela se movia rápido pelo papel e ela me pediu para soletrar o nome do Sr. Paulo 2 vezes para ter certeza que ela tinha certo. Ela me disse que fiz bem em manter registros e que isso ia ajudar muito. Os outros policiais estavam falando com as crianças do jardim de infância uma por uma, e eu podia ver a Júlia apontando para o carro de polícia do Sr. Paulo. O detetive Jensen se apresentou mais tarde naquela tarde na delegacia, falando baixinho e mostrando seu distintivo bem de perto, para que eu soubesse que ele era real. O distintivo dele tinha uma estrela dourada nele, e o nome dele estava gravado na parte de baixo. Ele explicou que o que eu fiz foi corajoso e inteligente, e agora ele precisava entender exatamente o que eu vi e quando. A voz dele era calma, e ele não me apressou, o que tornou mais fácil respirar normalmente de novo. Ele tinha olhos gentis que me lembraram do meu avô, e ele me deixou fazer pausas quando eu precisava. Sentamos numa sala pequena com cadeiras macias, e ele me ofereceu água 2 vezes. Na noite, as crianças na escola já estavam mandando mensagens para os pais, e de alguma forma a história foi distorcida para eu estar inventando coisas para chamar atenção. Mãe me mostrou o celular dela onde os pais estavam postando no grupo de chat da escola. A senhora Costa estava aparentemente dizendo para qualquer um que ouvisse que eu era uma criança problemática, que mal entendeu uma situação inocente. O fato de ela estar sob custódia não parecia impedir as pessoas de acreditarem na versão dela em vez da minha. Uma postagem dizia que eu provavelmente assistia muitos programas de crime e fiquei paranoica. Outra dizia que crianças de 9 anos não deveriam ser expostas a registros de infratores sexuais porque isso faz elas verem perigo em todo lugar. O maxilar da mãe ficou tenso lendo e ela colocou o celular dela com a tela para baixo na mesa. O detetive Jensen ligou para a mãe naquela mesma noite com uma atualização que deixou o rosto dela pálido. Eles encontraram e-mails impressos na van do Sr. Paulo entre ele e a senhora Costa, discutindo horários especiais de tempo de leitura. Também havia um crachá de funcionário com a assinatura da senhora Costa, que dava a ele acesso ao prédio fora do horário. A mão da mãe começou a tremer enquanto ela escutava e ela teve que sentar. O detetive Jensen disse a ela que também havia uma nota manuscrita com o código da porta dos fundos da biblioteca na caligrafia da senhora Costa. Mãe pediu para ele repetir aquela parte 2 vezes, como se ela não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Depois que ela desligou, ela apenas ficou olhando para a parede por um longo tempo antes de me contar o que ele disse. O distrito escolar divulgou uma declaração na manhã seguinte que estava cheia de palavras como incidente alegado e revisão completa dos procedimentos. Eles não mencionaram que uma criança de 9 anos teve que puxar um alarme de incêndio porque os adultos ignoraram seus avisos. Mãe leu em voz alta no café da manhã e as mãos dela tremiam de raiva. Ela continuava parando para respirar fundo e eu podia ver que ela queria jogar algo. A declaração falava sobre o compromisso deles com a segurança dos alunos, mas nunca realmente se desculpou. Dizia que eles estavam revisando o processo de triagem de voluntários, mas fazia parecer que isso era apenas má sorte. Mãe ligou para o escritório do superintendente 3 vezes naquela manhã, mas continuou sendo enviada para a caixa postal. Alguns pais na área de busca da escola começaram a me dar olhares estranhos e sussurrar quando eu passava. Eu podia ouvi-los falando, mesmo que eles pensassem que estavam sendo quietos. Uma mãe realmente se aproximou da mãe e disse a ela que eu causei pânico desnecessário e traumatizei as crianças do jardim de infância com o barulho do alarme. Ela disse que a filha dela agora tinha pesadelos sobre simulações de incêndio. A resposta da mãe envolveu palavras que não devo repetir, mas me senti orgulhosa dela mesmo assim. O rosto da outra mãe ficou vermelho e ela saiu rápido. 2 outros pais que estavam ouvindo pareceram desconfortáveis e fingiram que não estavam assistindo. Kinley Mueller, do Serviço de Proteção à Criança, veio à nossa casa 2 dias depois para explicar o que é uma entrevista forense. Ela tinha olhos gentis e trouxe um cachorro de pelúcia que ela disse que eu poderia segurar durante a entrevista se ajudasse. O cachorro era macio e marrom com orelhas caídas. Ela explicou que estava do meu lado e o trabalho dela era garantir que as crianças fossem ouvidas e acreditadas. Ela falou comigo como se eu fosse uma pessoa normal, não como se eu fosse jovem demais para entender as coisas. Ela perguntou se eu tinha alguma pergunta e esperou pacientemente enquanto eu pensava. Mãe fez chocolate quente para nós e Kinley me contou que a sala de entrevista foi projetada para se sentir segura e confortável. A entrevista forense aconteceu numa sala especial que era pintada em cores alegres, mas ainda parecia séria. Havia brinquedos no canto e cadeiras confortáveis, mas eu podia dizer que este era um lugar onde coisas importantes aconteciam. O detetive Jensen observava através de um espelho unidirecional e Kinley explicou que ele precisava ver tudo, mas ela seria a única fazendo perguntas. Ela me pediu para descrever tudo que eu lembrava daquela tarde, começando de quando o Sr. Paulo chegou. Contei a ela sobre mostrar à senhora Costa o registro no computador, sobre observar o Sr. Paulo através da janela tocando os grampos de cabelo da Júlia,
sobre o Sr. Oliveira me dispensar quando tentei avisá-lo. Descrevi ver o Sr. Paulo pegar a mão da Júlia e formar algo com a boca sobre um cachorrinho. Sobre correr para a porta trancada e então correr de volta para a mesa da Sra. Costa. Kinley fazia anotações o tempo todo, mas mantinha os olhos em mim, então eu sabia que ela estava realmente ouvindo. Quando cheguei na parte sobre puxar o alarme de incêndio, minha voz falhou um pouco, mas continuei. Ela me disse que eu podia parar a qualquer momento se precisasse, mas eu queria terminar de contar tudo enquanto estava fresco na minha mente. Quando a entrevista terminou, Kinley me levou de volta para a sala de espera, onde mãe se levantou tão rápido que a cadeira dela raspou no chão. Mãe me abraçou forte e perguntou se eu estava bem, e acenei mesmo que minha garganta estivesse dolorida de tanto falar. O detetive Jensen saiu alguns minutos depois e apertou a mão da mãe e disse a ela que eu fiz muito bem e que minha declaração ia ajudar o caso. A viagem para casa foi silenciosa, exceto pela mãe perguntando se eu queria sorvete e eu dizendo sim, mesmo que eu realmente não estivesse com fome. A escola no final daquela primeira semana parecia como entrar numa sala onde todos estavam acabando de falar sobre você. As crianças me encaravam no corredor e eu podia vê-las sussurrando atrás das mãos, e algumas delas desviavam o olhar rápido quando eu as pegava observando. As vans de notícias ainda estavam estacionadas do lado de fora da entrada principal, com suas grandes antenas parabólicas apontadas para o céu e repórteres em pé bebendo café. Minha professora, Sra. Palmer, teve que parar a aula 2 vezes para dizer aos alunos para não me fazerem perguntas sobre o que aconteceu na biblioteca. Durante o almoço, tentei sentar na minha mesa usual, mas as conversas ficaram quietas quando eu me aproximei. Então acabei comendo no escritório da biblioteca com a porta fechada, porque a cafeteria parecia muito barulhenta e muitos olhos estavam observando. A bibliotecária me deixou sentar na mesa dela e não fez perguntas, o que eu apreciei mais do que ela provavelmente sabia. 3 dias após a entrevista forense, uma mulher chamada Helena Taube veio à nossa casa e mãe a apresentou como a promotora assistente. Helena tinha cabelo curto e escuro e carregava uma maleta de couro que ela colocou na nossa mesa de centro antes de sentar. Ela explicou que estava processando o caso contra o Sr. Paulo e a Sra. Costa e precisava nos explicar quais acusações eles estavam enfrentando. O Sr. Paulo definitivamente enfrentaria acusações de tentativa de sequestro e estar na propriedade escolar como infrator registrado, ela disse, enquanto puxava papéis da sua maleta. O caso da Sra. Costa é mais complicado porque eles têm que provar que ela sabia o que estava facilitando, e isso é mais difícil de mostrar no tribunal. Mãe perguntou o que acontece se eles não puderem provar, e Helena pausou por um longo momento antes de dizer que a Sra. Costa pode enfrentar apenas acusações menores ou possivelmente sair livre. A pausa nos disse tudo o que precisávamos saber sobre quão incerto isso tudo era. Helena espalhou documentos pela mesa mostrando cronogramas e listas de evidências, e mãe os estudou cuidadosamente enquanto eu sentava no sofá, me sentindo pequena e inútil. Mãe me levou para ver Hannah Bauer na semana seguinte, e o escritório da Hannah era nada como eu esperava. Havia cadeiras macias em cores como azul e verde, e uma caixa inteira de brinquedos anti-estresse na mesa lateral, incluindo spinners e bolas apertáveis, e esses tubos de malha estranhos que você pode virar do avesso. Hannah tinha óculos e um sorriso gentil, e ela não me fez falar sobre a biblioteca logo de cara, o que me surpreendeu. Em vez disso, praticamos exercícios de respiração, onde eu coloquei uma mão no meu peito e uma na minha barriga, e tentei respirar para que apenas a mão da barriga se movesse. Ela me ensinou o que fazer quando meu coração começa a acelerar sem motivo, contando coisas que eu podia ver na sala, ou pressionando meus pés com força no chão. Passamos quase a hora inteira apenas aprendendo essas técnicas, e Hannah disse que o trauma faz nossos corpos reagirem de maneiras que nossos cérebros nem sempre entendem. Antes de irmos embora, ela me deu uma pequena pedra lisa para guardar no meu bolso que eu podia tocar sempre que precisasse lembrar dos exercícios de respiração. Vi a Júlia e a mãe dela na área de busca da escola durante a segunda semana, e meu estômago caiu quando as avistei perto da cerca. A mãe da Júlia nos viu ao mesmo tempo e imediatamente agarrou a mão da Júlia e começou a andar na outra direção em direção ao estacionamento distante. A Júlia olhou para trás para mim com olhos confusos e me perguntei se os pais dela contaram o que quase aconteceu ou se eles estavam mantendo em segredo para protegê-la. Mãe percebeu também, e o maxilar dela ficou tenso, mas ela não disse nada até estarmos no carro. Algumas famílias precisam de espaço para processar, ela me disse, enquanto ligava o motor, mas parecia que eles me culpavam de alguma forma por tornar tudo assustador e real. Observei a mãe da Júlia apressá-la para o carro delas pelo espelho lateral e senti uma mistura estranha de triste e com raiva que eu não conseguia entender direito. A audiência preliminar aconteceu 3 semanas após o alarme de incêndio e mãe me levou embora. Helena dissesse que eu ainda não tinha que testemunhar. O tribunal tinha tetos altos e pisos de mármore que faziam cada som ecoar, e guardas de segurança checaram nossas bolsas antes que pudéssemos passar pelos detectores de metal. A Sra. Costa sentou numa mesa num macacão laranja, com as mãos dobradas na frente dela, e eu quase não a reconheci sem seu cardigan usual e óculos de leitura. Quando o advogado dela disse que ela se declarava inocente, a Sra. Costa acenou como se realmente acreditasse, como se realmente pensasse que não fez nada de errado. Apertei a mão da mãe forte o suficiente para meus nós dos dedos ficarem brancos, e ela
ela apertou de volta igualmente forte. O juiz falou sobre fiança e evidências e datas de julgamento em palavras que eu não entendia completamente, mas o rosto da mãe permaneceu tenso e focado o tempo todo. O advogado da senhora Costa, Cristóvão Moll, se levantou para argumentar pela fiança e disse ao juiz que eu era uma criança com imaginação hiperativa que mal interpretou um voluntário ajudando uma aluna. Ele disse que a verificação de antecedentes liberou o Sr. Paulo, então a senhora Costa não tinha motivo para duvidar dele e que ela estava apenas seguindo os procedimentos do distrito. Ele fez parecer que eu era o problema, não o infrator sexual registrado que tentou levar uma criança de 5 anos para sua van, e senti meu rosto ficar quente de raiva. Cristóvão continuou falando sobre como a senhora Costa tinha laços profundos com a comunidade e nenhum histórico criminal e não representava risco de fuga. A promotora argumentou de volta que as evidências mostravam que a senhora Costa facilitou um predador, mas o juiz estabeleceu a fiança de qualquer forma, e observei a senhora Costa sair do tribunal com o advogado dela 2 horas depois. Mãe teve que me puxar da janela porque eu estava olhando tão intensamente tentando entender como alguém que fez o que ela fez pode simplesmente ir embora. Kinley veio à nossa casa alguns dias depois para me preparar para a possibilidade de que eu possa ter que testemunhar no julgamento. Ela trouxe o cachorro de pelúcia de antes e o colocou no sofá entre nós enquanto explicava como é uma sala de tribunal e como os advogados fazem perguntas. Ela me ensinou técnicas de aterramento, como pressionar meus pés no chão até eu poder sentir a pressão ou contar coisas que eu podia ver na sala quando começo a me sentir em pânico. Praticamos dizer, não me lembro se me perguntassem algo que eu não tinha certeza porque ela disse que está tudo bem não saber tudo. E inventar respostas é pior do que admitir que você não sabe. Kinley me fez praticar olhar para ela enquanto ela fazia perguntas difíceis e permanecer calma, mesmo quando as perguntas pareciam más ou injustas. Passamos 2 horas passando por diferentes cenários e no final, minha cabeça doía, mas eu me sentia um pouco mais preparada para o que quer que viesse a seguir. O detetive Jensen ligou numa tarde de terça-feira e mãe o colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir também. A voz dele soava diferente, mais animada do que o habitual, e ele nos contou que encontraram algo importante na pasta da van do Sr. Paulo. Há um memorando impresso com o código de segurança da porta dos fundos da biblioteca e a assinatura da senhora Costa no final, ele disse. E também uma lista de participantes do tempo de leitura do jardim de infância com o nome da Júlia circulado em tinta vermelha. A caligrafia combina com amostras que pegaram da mesa da senhora Costa, o que significa que ela estava diretamente envolvida em planejar acesso para o Sr. Paulo. A mão da mãe começou a tremer enquanto ela segurava o telefone e ela teve que sentar na cadeira da cozinha. O detetive Jensen disse que isso muda tudo, porque prova que a senhora Costa não foi apenas negligente. Ela estava ativamente ajudando o Sr. Paulo a chegar a crianças específicas. Depois que mãe desligou, ela ficou olhando para a parede por um longo tempo antes de me contar o que isso significa para o caso, e eu podia ver que as mãos dela ainda estavam tremendo. O conselho escolar realizou uma reunião fechada que mãe não teve permissão de participar, mas ela ouviu de outro pai que eles passaram a maior parte do tempo falando sobre seguro de responsabilidade em vez do que deu errado. O gerente de risco aparentemente disse que a prioridade deles era proteger o distrito de processos, não discutir como um infrator sexual registrado acabou como voluntário com crianças do jardim de infância. Mãe fez muitos telefonemas furiosos naquela noite para membros do conselho e o superintendente, e eu podia ouvir a voz dela ficando mais alta através da parede do meu quarto. Ela continuava dizendo coisas sobre responsabilidade e segurança de crianças e como dinheiro de seguro não vai consertar o que quase aconteceu. Quando ela finalmente veio dizer boa noite, os olhos dela estavam vermelhos e cansados, mas ela me disse que não ia desistir de fazê-los assumir responsabilidade. Uma repórter chamada Emily Rowland publicou o primeiro artigo sobre o caso numa manhã de sexta-feira, e de repente nosso telefone não parava de tocar. O artigo tinha detalhes sobre o histórico do Sr. Paulo e as evidências encontradas na van dele e citações de fontes não nomeadas sobre a investigação. O celular da mãe vibrava constantemente com ligações de outros repórteres e pessoas que não conhecíamos, e ela finalmente o desligou depois do almoço. O artigo foi compartilhado online, e a seção de comentários se encheu de pessoas argumentando sobre se eu era uma heroína ou uma encrenqueira que causou pânico desnecessário. Uma pessoa escreveu que crianças de 9 anos não deveriam ter acesso a registros de infratores sexuais porque isso as torna paranoicas sobre adultos normais. Outra pessoa disse que eu provavelmente inventei tudo para chamar atenção e que a senhora Costa era a vítima real de uma caça às bruxas. Mãe leu alguns dos comentários em voz alta no jantar e ficou tão brava que fechou o laptop dela com força e me disse que eu nunca tinha permissão para lê-los. Fui sorrateiramente no computador naquela noite de qualquer forma e li através de dezenas de comentários antes da mãe me pegar e desligar o roteador. Na semana seguinte, mãe começou a sair para o trabalho mais tarde e voltar para casa mais cedo do que costumava. Percebi porque ela sempre tinha ido embora antes de eu acordar para a escola, mas agora ela estava fazendo café da manhã para mim na mesa da cozinha. Ela me contou que conversou com o chefe dela sobre horários flexíveis para que pudesse me levar a todos os compromissos com Helena e o detetive Jensen e Hannah. Ouvi ela ao telefone com a companhia de eletricidade
eletricidade numa tarde quando eu deveria estar fazendo lição de casa. A voz dela soava cansada e pequena, perguntando se eles podiam dar a ela até o próximo mês para pagar a conta completa. Ela prometeu que era boa para isso e só precisava de um pouco mais de tempo. Fingi que estava focada na minha planilha de matemática, mas estava realmente ouvindo cada palavra. Naquela noite, ouvi choro vindo do quarto dela, depois que ela pensou que eu estava dormindo. Fiquei no corredor com minha mão na maçaneta, mas não entrei porque não sabia o que dizer sobre ser o motivo de tudo custar tanto dinheiro. Mãe me contou no café da manhã, algumas semanas depois, que a Júlia transferiu para uma escola diferente do outro lado da cidade. Ela disse que os pais da Júlia achavam que um novo começo seria bom para ela. Perguntei se podia ligar para a Júlia para me despedir, mas mãe balançou a cabeça e explicou que a família da Júlia precisava de espaço agora para ajudá-la a se curar. Escrevi uma carta para a Júlia de qualquer forma no meu melhor papel de carta com as bordas brilhantes. Contei a ela que sinto muito o alarme de incêndio ter sido tão alto e assustador e que espero que ela esteja bem. Escrevi que sinto falta de vê-la no tempo de leitura e conversar sobre nossos livros favoritos. Dobrei cuidadosamente e coloquei num envelope com o nome dela na frente. Mãe a encontrou na minha mesa e sentou ao meu lado. Ela disse que talvez pudéssemos enviá-la mais tarde quando a família da Júlia estivesse pronta, mas agora eles precisam de privacidade. A carta ficou na gaveta da minha mesa e às vezes eu a tiro e leio quando estou me sentindo sozinha. Me pergunto se a Júlia ainda usa aqueles grampos de cabelo brilhantes ou se eles a lembram demais daquele dia. Helena ligou numa tarde de terça-feira e mãe a colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir. A voz dela soava diferente do habitual. Ela explicou que o advogado do Sr. Paulo a contatou sobre um acordo para evitar ir a julgamento. Se ele se declarar culpado de algumas das acusações, eles vão recomendar uma sentença mais curta e eu não terei que testemunhar no tribunal. Mas também significa que alguns detalhes sobre o que ele planejou podem nunca se tornar registro público. Mãe perguntou o que eu achava e eu encarei o telefone não sabendo o que dizer. Parte de mim se sentiu aliviada, que eu não teria que sentar numa sala de tribunal e responder perguntas com todos me encarando. Mas outra parte se sentiu trapaceada, como se ele estivesse escapando com algo mesmo que ele ainda vá para a prisão. Disse a Helena que precisava pensar sobre isso. Ela disse que estava tudo bem e poderíamos conversar mais no nosso próximo encontro. Depois que ela desligou, fui para o meu quarto e deitei na minha cama, encarando o teto. Ambas as opções pareciam assustadoras de maneiras diferentes e eu odiava ter que escolher. O detetive Jensen ligou alguns dias depois com notícias que fizeram o rosto da mãe ficar vermelho. Ela teve que sentar na mesa da cozinha e agarrar a borda com força com ambas as mãos. Ele nos contou que 2 anos atrás, outra bibliotecária apresentou uma queixa sobre o Sr. Paulo ser amigável demais com meninas durante o tempo de história. A queixa descrevia ele sentando muito perto e tocando o cabelo delas e fazendo perguntas pessoais, mas o relatório foi marcado como infundado e arquivado sem nenhuma investigação real. Mãe perguntou quem revisou a queixa e o detetive Jensen disse que foi a Sra. Costa. Ela era a supervisora que decidiu que não precisava de acompanhamento. As mãos da mãe começaram a tremer e ela pediu ao detetive Jensen para repetir aquela parte. Ele repetiu e acrescentou que se a Sra. Costa tivesse feito o trabalho dela naquela época, o Sr. Paulo nunca teria sido permitido perto da biblioteca novamente. Mãe agradeceu a ele pela informação e desligou. Ela sentou na mesa por um longo tempo, apenas respirando pesado e encarando o nada. Quando ela finalmente olhou para mim, os olhos dela estavam molhados e com raiva. Ela disse: "Algumas pessoas não merecem trabalhar com crianças, e a Sra. Costa é uma delas." A diretora ligou para a mãe na semana seguinte sobre uma assembleia escolar futura sobre segurança na biblioteca. Ela sugeriu numa voz que estava tentando soar gentil, que eu poderia estar mais confortável se não participasse. O rosto da mãe ficou com aquela expressão que fica quando ela está tentando não gritar. Ela disse à diretora muito claramente que eu iria participar de todo o evento escolar que eu quisesse participar. A diretora começou a dizer algo sobre outros alunos se sentindo desconfortáveis, mas mãe a interrompeu. Ela disse que se alguém tivesse um problema comigo estando lá, eles poderiam resolver diretamente com ela. Depois que ela desligou, ela me perguntou se eu realmente queria ir à assembleia. Pensei em me esconder na sala da enfermeira enquanto todos os outros aprendiam sobre regras de segurança que eu já conhecia. Mas então pensei na Sra. Costa me dizendo para sentar e ficar quieta. Disse à mãe que queria ir. Ela acenou e disse que estava orgulhosa de mim. No dia da assembleia, sentei na primeira fila com a cabeça erguida, enquanto as crianças sussurravam atrás de mim. A diretora falou sobre novos procedimentos de triagem de voluntários, sem nunca mencionar por que eles eram necessários. Contei as placas do teto e pratiquei meus exercícios de respiração até acabar. Hannah me perguntou durante nossa próxima sessão como eu estava me sentindo sobre puxar o alarme de incêndio. Contei a ela que algumas pessoas na escola acham que eu reagi exageradamente e causei problemas sem motivo. Ela acenou e não pareceu surpresa. Então ela me perguntou o que teria acontecido se eu não tivesse puxado. Pensei na mão do Sr. Paulo nas costas da Júlia e na van dele no estacionamento e no rosto animado da Júlia quando ele mencionou o cachorrinho. Disse a Hannah que a Júlia poderia ter sumido. Hannah acenou novamente e disse que essa é a única coisa que importa. Ela explicou que às vezes fazer a coisa certa deixa as pessoas desconfortáveis ou com raiva, mas isso não o torna errado. A culpa no meu peito ficou um pouco
pouco mais leve quando ela disse isso. Não desapareceu completamente, mas parecia menos pesada do que antes. Pratiquei dizer em voz alta que fiz a coisa certa, mesmo que fosse assustador. Hannah me fez dizer 5 vezes, até minha voz soar como se eu acreditasse. Vi a senhora Costa no supermercado 2 semanas depois, quando mãe e eu estávamos comprando leite e cereal. Ela estava na seção de produtos olhando maçãs. O cabelo dela estava diferente e ela estava usando roupas normais em vez de suas roupas de bibliotecária. Mas eu a reconheci imediatamente. Ela olhou para cima e me viu ao mesmo tempo. Os olhos dela ficaram frios e duros, e ela apenas me encarou através dos vegetais. Mãe percebeu onde eu estava olhando e imediatamente ficou entre nós. Ela pegou minha mão e caminhamos rapidamente para o caixa sem pegar tudo na nossa lista. No estacionamento, mãe ligou para o detetive Jensen e contou o que aconteceu. Ele perguntou se a senhora Costa disse algo ou se aproximou de nós. Mãe disse não, mas o jeito que ela olhou para mim pareceu ameaçador. O detetive Jensen disse que a senhora Costa não deveria estar perto de mim como parte das condições da fiança dela. Ele fez uma nota para contar a Helena para que a promotora saiba que a senhora Costa violou a ordem. Mãe checou o espelho retrovisor o caminho todo para casa para ter certeza que ninguém estava nos seguindo. A escola enviou uma carta para todos os pais sobre medidas de segurança aprimoradas no mês seguinte. Mãe a leu em voz alta no jantar, com uma risada amarga na voz. A carta falava sobre novas verificações de antecedentes de impressão digital e monitoramento contínuo de voluntários. Usava palavras como proativo e abrangente, sem nunca admitir que o sistema antigo falhou. Não havia menção de como um infrator sexual registrado acabou como voluntário com crianças do jardim de infância ou porque levou uma criança de 9 anos para pará-lo. Mãe terminou de ler e deixou a carta cair na mesa. Ela disse que é uma bela peça de ficção. Mais tarde, a vi no escritório dela emoldurando a carta e pendurando na parede ao lado da mesa dela. Quando perguntei por quê, ela disse que é um lembrete de que instituições se protegem antes de proteger crianças. Não entendi completamente o que ela quis dizer, mas pude dizer que ela ainda estava com raiva sobre isso. Emily enviou um e-mail para a mãe, perguntando se eu estaria disposta a fazer uma entrevista oficial sobre o que aconteceu. Ela prometeu ser sensível e me deixar contar minha história com minhas próprias palavras. Mãe leu o e-mail 2 vezes, então o apagou sem responder. Ela me disse que estava me protegendo de mais atenção e estresse. Eu podia dizer que parte dela desejava que as pessoas pudessem ouvir meu lado das coisas diretamente, em vez de através de relatórios policiais e documentos judiciais. Naquela noite, ouvi ela chorando no quarto dela de novo. Me senti culpada por causar tantos problemas e tornar tudo tão difícil. Queria dizer a ela que sentia muito, mas não sabia como pedir desculpas por fazer a coisa certa. Deitei na cama contando as estrelas que brilham no escuro no meu teto até finalmente adormecer. Helena ligou na semana seguinte com notícias sobre o Sr. Paulo. Ele aceitou um acordo que inclui acusações de tentativa de sequestro e estar na propriedade escolar como infrator registrado. A sentença dele está agendada para o próximo mês. Helena explicou que isso significa que eu definitivamente não terei que testemunhar contra ele no tribunal. Me senti aliviada por não ter que sentar na frente dele e responder perguntas, mas também me senti trapaceada como se ele estivesse escapando com algo mesmo que ele vá para a prisão por anos. Mãe perguntou qual seria provavelmente a sentença e Helena disse provavelmente de 8 a 12 anos. Parece muito tempo, mas eu continuava pensando na Júlia e no que quase aconteceu. Me perguntei se 12 anos é suficiente por tentar levar uma garotinha para a van dele. Helena disse que posso escrever uma declaração de impacto da vítima que o juiz vai ler mesmo que eu não testemunhe. Disse a ela que ia pensar sobre isso. Depois que desligamos, fui para o meu quarto e fechei a porta. Sentei na minha cama me sentindo aliviada e com raiva e culpada tudo ao mesmo tempo. Kinley veio 3 dias depois com um caderno especial que tinha linhas para escrever e uma imagem de uma árvore na capa. Ela sentou no chão do meu quarto comigo e explicou que uma declaração de impacto da vítima é minha chance de contar ao juiz como o que aconteceu me afetou. Não tenho que ler em voz alta no tribunal, ela disse, mas o juiz vai ler cada palavra antes de decidir sobre a sentença. Começamos com perguntas fáceis sobre o que eu lembrava de sentir naquele dia na biblioteca e contei a ela sobre minhas mãos tremendo quando tentei mostrar à senhora Costa a tela do computador. Kinley anotou tudo que eu disse sem mudar minhas palavras ou fazê-las soar mais adultas. Quando contei a ela sobre os pesadelos onde estou correndo em direção ao alarme de incêndio, mas minhas pernas não se movem rápido o suficiente, ela parou de escrever por um segundo e apenas acenou como se entendesse. A declaração levou 2 horas para terminar e no final minha mão doía de segurar o lápis tão apertado. Kinley a leu de volta para mim para ter certeza que soava como minha voz real. Então, a colocou numa pasta com meu nome nela. Deslizei a pasta debaixo da minha cama ao lado do meu diário e não contei a ninguém exceto mãe que estava lá. Uma semana depois, mãe recebeu uma ligação de Helena sobre a senhora Costa entrando com um processo contra o distrito escolar. A senhora Costa estava alegando que seguiu todos os procedimentos adequados e o distrito estava apenas fazendo dela um bode expiatório para evitar sua própria responsabilidade. O distrito revidou com sua própria petição legal sobre negligência e violação do dever. E de repente, havia advogados argumentando sobre quem falhou pior. Helena explicou ao telefone que esse processo civil é separado do caso criminal, mas mãe continuava dizendo que parecia
parecia que todos se importavam mais em proteger seu dinheiro do que sobre o que quase aconteceu com a Júlia. Ouvi do corredor e me perguntei se alguém além de nós lembrava que tudo isso era sobre uma garotinha de 5 anos que quase foi levada. No dia seguinte, um envelope chegou do gerente de risco do distrito com uma carta de aparência oficial dentro. Mãe a leu uma vez, depois 2 vezes, depois uma terceira vez, antes do rosto dela ficar vermelho. A carta se oferecia para pagar por todas as minhas sessões de terapia com Hannah se mãe assinasse um papel prometendo não falar sobre o caso publicamente ou processar o distrito depois. Mãe encarou a carta por um longo minuto, então a rasgou em pequenos pedaços e os jogou no lixo. Ela ligou de volta para o gerente de risco e disse a ele que não aceitamos dinheiro de silêncio, e ouvi a voz dela tremendo de raiva através do telefone. Me senti orgulhosa dela por dizer não, mesmo sabendo que as contas de terapia estavam se acumulando na mesa dela. Ela não pensava que eu notei os envelopes marcados como vencido, mas eu os vi quando estava pegando o lápis do escritório dela. O estresse do dinheiro começou a aparecer de outras maneiras também. Mãe se irritou comigo por deixar minha mochila no chão. Depois pediu desculpas 5 minutos depois. Comecei a ter dores de barriga antes da escola que me faziam querer ficar em casa, e mãe teve que me registrar como doente 2 vezes numa semana. Durante meu próximo compromisso, Hannah sugeriu uma sessão familiar onde mãe e eu pudéssemos falar sobre como o caso está afetando ambas de nós, em vez de fingir que está tudo bem. Sentamos no sofá de Hannah juntas, e Hannah pediu para cada uma de nós dizer uma coisa que tem sido difícil. Mãe começou a chorar e disse que sentia muito por me fazer me preocupar com problemas de adultos como dinheiro e advogados. Chorei também e contei a ela que me senti culpada por causar tantos problemas ao puxar o alarme de incêndio. Hannah nos entregou lenços e nos ajudou a entender que nada disso é minha culpa e que mãe pode ficar estressada sem eu me sentir responsável. As coisas ficaram um pouco melhores depois daquela sessão. Mãe parou de tentar esconder as contas e eu parei de fingir que as dores de barriga não eram reais. 2 semanas depois, abri nossa caixa de correio depois da escola e encontrei um envelope sem endereço de remetente e meu nome escrito em letras maiúsculas. Dentro, havia uma nota em papel branco simples que apenas dizia: "Mentirosos recebem o que merecem." Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu a levava para dentro para mostrar à mãe. Ela ligou para o detetive Jensen imediatamente e ele dirigiu até lá em 20 minutos para colocar a nota num saco como evidência. Ele perguntou se notamos alguém nos seguindo ou observando a casa, e mãe mencionou o carro que estava estacionado na rua em algumas noites. O detetive Jensen fez anotações e prometeu aumentar as patrulhas de carros passando pela nossa casa. Naquela noite, conferi cada fechadura em cada porta e janela 3 vezes antes de dormir, e mãe não me disse para parar. Fiquei acordada ouvindo sons do lado de fora e me perguntando quem enviou a nota. Enquanto isso, Emily apresentou algo chamado Pedidos da Lei de Liberdade de Informação para obter cópias da antiga queixa sobre o Sr. Paulo e e-mails internos sobre como o distrito triava voluntários. O distrito respondeu, citando isenções de privacidade e se recusando a liberar a maioria dos documentos que ela pediu. Emily apelou da decisão e mãe me explicou no café da manhã que é assim que repórteres responsabilizam pessoas poderosas, mesmo quando essas pessoas não querem cooperar. Perguntei por que o distrito não mostraria apenas os e-mails, se eles não têm nada a esconder. E mãe disse, essa é exatamente a pergunta certa. 8 meses depois de eu ter puxado o alarme de incêndio, a mãe da Júlia finalmente retornou uma das muitas ligações da mãe. O rosto da mãe ficou pálido enquanto ela ouvia, e quando ela desligou, ela sentou na mesa da cozinha e colocou a cabeça nas mãos. A Júlia estava tendo pesadelos, a mãe dela explicou, e começou a ver uma terapeuta que a ajudou a lembrar de coisas que ela tinha esquecido. Acontece que a senhora Costa tinha arranjado vários tempos de leitura especiais com apenas a Júlia e o Sr. Paulo antes daquele dia. Sessões que pareciam normais para a Júlia na época, mas agora ela entende que não eram normais. A terapeuta usou técnicas especiais para ajudar a Júlia a lembrar sem plantar falsas memórias. E tudo que a Júlia descreveu combinava com padrões que o Sr. Paulo tinha usado antes. Mãe ligou para Helena imediatamente para relatar o que a mãe da Júlia contou. E Helena disse que essa nova revelação muda tudo sobre o caso da senhora Costa. Dentro de uma semana, Helena apresentou acusações adicionais de colocar criança em perigo e cumplicidade de tentativa de sequestro contra a senhora Costa. A evidência de que a senhora Costa deliberadamente criou oportunidades para o Sr. Paulo ficar sozinho com a Júlia tornou o caso muito mais forte do que antes. Mãe chorou quando Helena ligou com a notícia, e eu não conseguia dizer se ela estava chorando de alívio que a justiça poderia realmente acontecer ou de tristeza sobre o que a Júlia passou naquelas sessões especiais de leitura. Provavelmente ambos. Na escola, alguns dos pais que me culpavam por causar drama começaram a ficar mais quietos à medida que mais evidências se tornaram públicas. Alguns até pediram
desculpas à mãe na busca, dizendo que não entendiam a situação completa antes. Eles não pediram desculpas diretamente a mim, porém apenas para a mãe, como se eu não estivesse bem ali. Os sussurros no corredor mudaram de encrenqueira para aquela pobre criança, o que de alguma forma não parecia muito melhor do que antes. Ainda comia almoço no escritório da biblioteca, porque a cafeteria parecia muito barulhenta. Então, Emily publicou um novo artigo com e-mails internos que ela finalmente conseguiu através da apelação. Os e-mails mostravam que o conselho escolar sabia que o sistema de verificação de antecedentes era inadequado, mas atrasou atualizações para economizar dinheiro no orçamento. Um membro do conselho até escreveu que o risco de algo ruim acontecer era baixo o suficiente para aceitar. Esse membro do conselho renunciou no mesmo dia que o artigo saiu. Mãe leu o artigo inteiro em voz alta no jantar com satisfação na voz. E entendi pela primeira vez que às vezes a verdade leva meses para sair, mas ela eventualmente sai se as pessoas continuarem pressionando. Comprei um caderno de composição no dia seguinte e comecei a anotar tudo. A data vai no topo de cada página. Então, o que aconteceu e quando aconteceu e quem disse o quê. Hannah me disse durante nossa próxima sessão que isso me dá controle sobre minha própria história, em vez de deixar outras pessoas contá-la para mim. O detetive Jensen passou pela casa e me viu escrevendo nele na mesa da cozinha. E ele disse: manter bons registros é uma habilidade que vai me ajudar minha vida inteira. O primeiro caderno encheu em 3 semanas. Mãe comprou mais 3 na loja, cores diferentes para que eu pudesse diferenciá-los. Escrevi sobre os sussurros na escola, sobre os artigos da Emily, sobre os pesadelos que ainda tenho às vezes onde não consigo alcançar o alarme de incêndio rápido o suficiente. Escrever fez parecer menos como se estivesse saltando dentro da minha cabeça sem ter para onde ir. Helena ligou no início de novembro para dizer que a data do julgamento foi marcada para fevereiro. Mãe colocou o telefone no viva-voz para que eu pudesse ouvir também. Cristóvão Moll apresentou algo que sinalizava que ele iria atacar como a polícia coletou evidências da van, em vez de tentar dizer que a senhora Costa era inocente. Helena explicou: isso é o que advogados de defesa fazem quando as evidências contra o cliente deles são realmente fortes. Eles procuram por problemas técnicos com como foi coletado. Pratiquei meus exercícios de respiração naquela noite antes de dormir, aqueles que Hannah me ensinou. Inspire pelo nariz por 4 contagens, segure por 4, expire pela boca por 4. O julgamento ainda estava a meses de distância, mas meu peito ficou apertado só de pensar em ter que sentar naquela sala de tribunal. Mãe me sentou depois do dia de ação de graças e disse que acha que eu deveria trocar de escola quando as férias de inverno terminassem. Os olhares e sussurros na minha escola atual não melhoraram, e ela encontrou uma boa escola a 20 minutos de distância, onde ninguém sabe sobre o alarme de incêndio ou o caso. Não queria deixar minha professora, mas também não queria continuar comendo almoço sozinha no escritório da biblioteca. O primeiro dia na nova escola em janeiro pareceu estranho e bom ao mesmo tempo. Ninguém apontou para mim no corredor. Ninguém sussurrou quando passei. Podia respirar normalmente de novo, como se meus pulmões tivessem mais espaço. Senti falta da minha professora antiga. Porém, o jeito que ela costumava me deixar ajudar a organizar a biblioteca da sala. As sessões de Hannah começaram a mudar na mesma época. Ela disse: estamos mudando do gerenciamento de crises para a construção de habilidades que vou precisar por anos. Praticamos o que fazer quando vejo alguém que me lembra do Sr. Paulo, como checar se estou realmente em perigo ou se meu cérebro está apenas sendo extra cuidadoso. Ela me ensinou roteiros para lidar com perguntas se novos amigos eventualmente souberem sobre o caso. Representamos diferentes cenários até eu poder passar por eles sem minha voz tremer. As sessões pareciam menos sobre o que aconteceu e mais sobre como continuar vivendo depois que algo assustador acontece. Gostei melhor disso, mesmo que ainda fosse trabalho duro. A audiência pré-julgamento aconteceu numa manhã fria no final de janeiro. Helena parecia frustrada quando ligou para a mãe depois. O juiz excluiu algumas evidências por motivos técnicos sobre como foram coletadas da van. Algo sobre a papelada do mandado de busca não sendo preenchida exatamente certo. Helena disse que as evidências principais ainda eram sólidas: os e-mails e o crachá e o memorando do código da porta. Mãe tentou me explicar no jantar que julgamentos têm muitas regras que às vezes protegem pessoas culpadas e que é assim que o sistema funciona mesmo quando não é justo. Odiei um pouco o sistema. Odiei que o Sr. Paulo e a Sra. Costa têm todas essas proteções e regras trabalhando para eles, quando a Júlia não teve nenhuma proteção. O julgamento começou numa manhã de segunda-feira em fevereiro, quando estava tão frio lá fora que minha respiração fazia nuvens. Tive que testemunhar sobre o que vi e o que fiz. Kinley sentou na primeira fila do tribunal onde eu podia vê-la e segurei o cachorro de pelúcia que ela me deu todos aqueles meses atrás. O oficial de justiça me juramentou e prometi dizer a verdade. Helena me fez perguntas com voz gentil. Contei ao juiz sobre o site de registro que mãe me mostrou, sobre reconhecer o rosto do Sr. Paulo com a cicatriz, sobre caminhar direto para a mesa da Sra. Costa para avisá-la. Descrevi mostrar a ela a tela do computador com a foto dele bem ali
ali, sobre ela fechar o laptop nos meus dedos. Expliquei observar pela janela quando o Sr. Paulo pegou a mão da Júlia e começou a andar em direção à porta, sobre o alarme de incêndio ser minha única escolha restante. Minhas mãos tremeram enquanto falava, mas continuei. O juiz me observou o tempo todo com o rosto sério. Cristóvão Moll se levantou para interrogatório cruzado e a voz dele era diferente da de Helena, mais afiada de alguma forma. Ele perguntou se eu realmente entendia o que estava vendo naquele dia ou se talvez eu estivesse confusa sobre o que o Sr. Paulo estava fazendo. Ele sugeriu que talvez eu quisesse atenção ou queria ser uma heroína, que crianças de 9 anos às vezes inventam histórias. Mantive o que Hannah me ensinou durante as sessões de prática. Apenas descrevi exatamente o que vi, sem adivinhar por que as pessoas fizeram coisas. Vi a foto do Sr. Paulo no registro. Mostrei para a Sra. Costa. Observei ele pegar a mão da Júlia em direção à saída. Puxei o alarme de incêndio. Esses são fatos, não suposições. Minha voz tremeu quando Cristóvão perguntou se eu gostava de fazer adultos parecerem ruins, mas não chorei. Pressionei meus pés no chão do jeito que Hannah me ensinou e não chorei. A acusação mostrou as evidências ao júri no dia seguinte. Passaram e-mails impressos entre o Sr. Paulo e a Sra. Costa, discutindo horários especiais de tempo de leitura. Mostraram o crachá de funcionário com a assinatura da Sra. Costa, que lhe dava acesso ao prédio. Exibiram a nota manuscrita com o código da porta dos fundos da biblioteca na caligrafia da Sra. Costa. Então tocaram uma gravação da entrevista forense da Júlia em alto-falantes no tribunal. A vozinha dela de 5 anos falou sobre o segredo que o Sr. Paulo mencionou, sobre como ele disse para não contar a ninguém sobre o cachorrinho na van dele. Vários jurados se inclinaram para frente com rostos com raiva quando ouviram isso. Uma jurada mulher limpou os olhos. A Sra. Costa encarou a mesa o tempo todo e não olhou para cima, nem mesmo quando o próprio advogado dela tocou o ombro dela. A defesa da Sra. Costa trouxe testemunhas na quinta-feira. 3 pessoas diferentes falaram sobre os 20 anos dela trabalhando em bibliotecas, o registro impecável dela antes disso, todos os programas de leitura que ela organizou. Cristóvão enfatizou várias e várias vezes que ela seguiu os procedimentos de verificação de antecedentes que o distrito deu a ela, que ela não tinha como saber que o Sr. Paulo seria perigoso, já que ele passou na verificação oficial. Ele fez parecer que ela era vítima de um sistema quebrado, em vez de alguém que facilitou um predador. Ele falou sobre como ela dedicou a carreira dela a ajudar crianças a descobrir livros. Ele nunca mencionou que ela ignorou o aviso de uma criança de 9 anos ou descartou uma queixa anterior sobre o Sr. Paulo. As testemunhas de caráter fizeram ela parecer uma pessoa legal que cometeu um erro inocente, não alguém que deu a um infrator registrado acesso a crianças do jardim de infância. Os argumentos finais aconteceram numa tarde de sexta-feira. Helena ficou na frente do júri e expôs tudo em ordem. A Sra. Costa ignorou o aviso direto de uma criança de 9 anos sobre um infrator sexual registrado. Ela descartou uma queixa anterior da equipe sobre o comportamento do Sr. Paulo. Ela forneceu a ele acesso ao prédio através de um crachá de funcionário e códigos de segurança. Ela criou múltiplas oportunidades para ele ficar sozinho com crianças pequenas, incluindo sessões especiais de leitura com apenas ele e a Júlia. A voz de Helena ficou mais forte enquanto falava, e ela olhou cada jurado nos olhos. Cristóvão argumentou que erros não são crimes, que a Sra. Costa nunca pretendeu causar dano, que ela estava tentando dar a alguém uma segunda chance. Ele disse que o verdadeiro vilão é o Sr. Paulo, não a Sra. Costa. Ele perguntou ao júri se eles já cometeram um erro no trabalho, e sugeriu que a Sra. Costa não deveria ir para a prisão por confiar na pessoa errada. O júri recebeu o caso logo antes do fim de semana começar. O juiz disse a eles para irem para casa e voltarem na segunda-feira para começar as deliberações. O júri voltou na tarde de segunda-feira. Mãe e eu sentamos na primeira fila enquanto o juiz lia o formulário de veredicto em voz alta. Culpada de colocar criança em perigo. Culpada de manipulação de evidências. Inocente de cumplicidade de tentativa de sequestro. Helena se inclinou sobre a grade depois e explicou que o júri acreditou que a Sra. Costa foi descuidada e tentou esconder os erros dela, mas eles não puderam provar que ela sabia que o Sr. Paulo planejava levar a Júlia naquele dia exato. Mãe apertou minha mão tão forte que doeu quando o veredicto foi lido. A Sra. Costa encarou direto sem expressão no rosto. A audiência de sentença aconteceu 3 semanas depois no mesmo tribunal. O juiz deu à Sra. Costa 18 meses na cadeia do condado e tirou as licenças de ensino e biblioteca dela para sempre. Ela nunca pode trabalhar com crianças de novo. Sentei ao lado de Hannah na galeria e observei a Sra. Costa ser levada em algemas. Mais tarde, naquela tarde no escritório de Hannah, contei a ela que estava com raiva sobre a sentença. 18 meses parecia nada comparado ao que poderia ter acontecido com a Júlia. Hannah acenou e disse: sentir raiva não significa que fiz algo errado. A raiva ainda ficou pesada no meu peito, como algo que não consigo colocar para baixo. O distrito escolar resolveu o caso civil 4 meses após a sentença. Mãe me mostrou a carta, explicando que eles vão pagar por reformas de políticas e dar à nossa família e à família da Júlia algum dinheiro sem nos fazer assinar papéis dizendo que não podemos falar sobre isso. Mãe usou parte do dinheiro para pagar todas as contas de terapia que se acumularam. Ela colocou o resto no meu fundo universitário. A carta de acordo falava sobre seguir em frente, mas nunca realmente disse
pedisse desculpa pelo que aconteceu. Emily escreveu outro artigo sobre as novas regras de triagem de voluntários e treinamento obrigatório para trabalhadores de biblioteca. Mãe pediu a ela para deixar meu nome de fora. Então o artigo focou em como o sistema falhou, em vez de contar histórias individuais. Me senti aliviada por permanecer anônima. Parte de mim desejou que as pessoas soubessem que uma criança descobriu o que todos os adultos perderam, mas principalmente estava apenas cansada de ser notada. Mudamos para uma nova cidade no verão depois do final da quinta série. Mãe encontrou um emprego melhor que pagava mais dinheiro e tornava as coisas menos apertadas em casa. A casa nova tinha fechaduras fortes em cada porta e um sistema de segurança que apitava quando janelas abriam. Dormi melhor sabendo que a casa estava protegida. Fiz amigos na minha nova escola que não sabiam nada sobre alarmes de incêndio ou bibliotecas ou julgamentos. Eles apenas me conheciam como a criança que gosta de ler e é muito boa em matemática. 3 anos se passaram antes de eu ouvir da Júlia novamente. Kinley encaminhou um e-mail para mim numa tarde quando eu tinha 12 anos. A mensagem era curta e dizia que a Júlia queria me agradecer por mantê-la segura naquele dia. Ela não pediu para nos encontrar ou manter contato. Ela só queria que eu soubesse que ela está bem agora e fazendo aulas de karatê. Li o e-mail 5 vezes seguidas. Então salvei numa pasta especial no meu computador, onde guardo coisas importantes. Kinley visitou nossa casa algumas semanas depois que o e-mail da Júlia chegou. Ela contou para a mãe e para mim que meu caso ajudou a aprovar novas leis em todo o estado. Todas as bibliotecas e escolas têm que fazer verificações de antecedentes melhores em voluntários agora. Membros da equipe têm que fazer treinamento sobre relatar preocupações. Kinley disse que às vezes uma pessoa sendo corajosa muda as coisas para todos que vêm depois. Me senti orgulhosa quando ela disse isso, mas também me senti cansada de carregar a história por tanto tempo. Decidi escrever tudo com minhas próprias palavras. Trabalhei nisso por semanas num caderno que Hannah me deu, garantindo que cada detalhe estava certo. Hannah disse: "Isso é eu assumindo o controle do que aconteceu, em vez de deixar outras pessoas contarem errado." Escrevi sobre ter 9 anos e estar com medo e puxar o alarme. Escrevi sobre adultos não acreditarem em mim e sobre a Júlia quase ser levada. Mantive anônimo, mas garanti que era tudo verdade. Escrever ajudou a fazer parecer que a história pertence a mim agora. Não estou completamente curada, e talvez nunca esteja. Hannah diz que isso é normal e está tudo bem, mas tenho ferramentas agora para gerenciar os dias difíceis, quando meu peito fica apertado ou não consigo dormir. Sei como identificar sinais de alerta em adultos que agem errado perto de crianças. Confio nos meus instintos mesmo quando outras pessoas dizem que estou reagindo exageradamente. Posso estabelecer limites quando as pessoas me deixam desconfortável. Os pesadelos sobre o Sr. Paulo na van vêm com menos frequência agora. Posso passar por alarmes de incêndio em prédios sem meu coração acelerar. Isso parece progresso suficiente. Anos depois, quando estou no ensino médio, caminho pela biblioteca na minha nova cidade procurando livros para um projeto. Passo por um alarme de incêndio na parede perto da saída dos fundos. Por apenas um segundo, tenho 9 anos de novo com mãos trêmulas alcançando para puxá-lo para baixo. Então pisco e estou de volta ao presente, quase 16 e mais alta do que era. Estendo a mão e toco o alarme gentilmente, como agradecendo à criança assustada que confiou em si mesma quando ninguém mais confiaria. Pego meus livros emprestados na mesa da frente e vou para casa. Carrego a história comigo, mas não deixo ela me carregar mais. Esse é o fechamento completo. Sempre tento garantir que essas não são apenas histórias, mas algo que você pode levar para a sua própria vida. Se até uma ideia ficou com você, isso é uma vitória. Inscreva-se para que a próxima te encontre.